Olá, muito boa noite para todo mundo. Nas veredas e nas gerais, os bichos de pelo e de pena já se recolheram nas suas locas, tocas e ninhais. Nos arraiais e nos sertões, o povo está acendendo os lampiões. E no arranchamento da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, de longe se vê a fogueira acesa e a pionada reunida para fazer o balanço de mais um dia na lida. E quem quiser pode chegar, puxar uma cadeira e sentar, porque a gente já vai começar a nossa falação com a apresentação da prosa brideira. As malandragens dos dirigentes do maior frigorífico do mundo continuam assustando os companheiros boiadeiros mais até do que visagem, assombração ou até a imagem do próprio cão em forma de gente. O caso foi que, dos que estavam no comando do gigante, os dois principais e mais um terceiro parceiro muito chegado mudaram recentemente de endereço, estando agora acomodados na hospedagem especial da Polícia Federal em Brasília. E por causa disso ficou difícil para eles continuarem a tomar decisões e administrar o negócio de lá, né? Aí não demorou nada para que a falação já começasse a correr chão no sertão do Brasil inteiro, com o povo dizendo que o tal frigorífico tinha parado de comprar, que a arroba iria despencar num poço sem fundo e que agora sim chegaria o fim do mundo. Pois então, antes de acreditar no primeiro aventureiro que parar na frente da porteira, o que o amigo pecuarista deve fazer é prestar muita atenção e assuntar na praça qual é a verdadeira situação aí na sua região. E o que tem para ser levado em consideração é que, antes mesmo dessa grande confusão, o carretão já vinha dando sinais de que poderia mudar de direção, não por motivo de alguma estripulia ou esperteza de alguém, mas pela própria natureza do nosso mercado. O que aconteceu foi que, conforme o fazendeiro tem bem recordação, durante o agosto inteiro a oferta de gado terminado ficou muito apertada e o comprador de boiada teve de cortar um dobrado para não deixar o curral de espera vazio e o pessoal do frigorífico sem matéria-prima para trabalhar, né? Acontece que, enquanto isso, o consumo de carne não aumentou praticamente nada. E quando entrou o mês de setembro, a indústria estava outra vez com a câmara fria cheia de mercadoria. Ao mesmo tempo, depois do tanto que o boi subiu sem que se tivesse uma alta correspondente no valor da carne, a margem de comercialização derreteu de 40% para 20%. A questão é que aqueles 40 é que estavam fora da realidade e os 20 de agora estão exatamente dentro da média histórica do setor. Juntando as duas pontas da corda, o resultado foi que todos os frigoríficos do Brasil agora estão querendo esvaziar logo a geladeira. E não tem jeito melhor de fazer isso do que derrubar o preço do boi, é lógico, né? Claro que esse caso escabroso da JBS pode sim empurrar a carroça num trieiro enganoso aqui ou ali. Mas se alguém disser que o mercado em geral vai despencar por causa disso, esse aí é um baita de um mentiroso, viu? No vasto mundo deste chão brasileiro, no país inteiro, daqui até lá no sertão mais fundo, nesta época do ano, o vivente sempre fica emocionado de ver tanta nobreza na intensa beleza do ipê da flor amarelada, colorindo a secura das invernadas. E com a natureza anunciando desse jeito o fim da espera pela primavera, para o companheiro boiadeiro agora já está na hora de começar a pensar no que deve mudar no manejo das áreas de pasto com a chegada da nova estação, né? Pois então, para não deixar ninguém sem informação de qualidade, para atender às necessidades dessa situação, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o engenheiro agrônomo Robson Mengatti, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug do Brasil. Boa noite, Robson. Muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação receber você aqui no nosso arranchamento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite de ter feito. Ô, Robson, considerando uma situação normal, digamos assim, né? Como é que deve estar a pastagem agora nesse período de mudança de estação, de final de estação seca para começo de primavera? Bom, Sidney, o que a gente vê agora no campo é o reflexo de que foi as águas passadas, né? Então, aquele produtor que foi mais caprichoso e conseguiu manter o pasto dentro da altura recomendada de manejo, então deve ter um monte de folha seca, não tem função de fotossintética e de fazer produção, e aquele produtor que não conseguiu manter as metas ideais deve encontrar aí uma qualidade bem baixa de forragem que só prejudica a forragem que vai vir na estação seguinte. Agora, Robson, quando é que o produtor vai ter que começar a mudar o manejo que ele faz normalmente no pasto, né? Tem que esperar a primeira chuva? Não, na verdade esse manejo ele já tem que ser começado. O ideal é o produtor ter em mente que o que tem aí ele não vai beneficiar muito a produção de forragem seguinte.
na estação de água seguinte. Então ele tem que começar a baixar esse pasto, reduzir aí pelo menos 1/3 da altura recomendada, mais ou menos, de entrada dos animais. Então entrar nessas águas com o pasto bem rapado e com bastante corte desse material fibroso que não está beneficiando em nada aí a produção forrageira. Ô Robson, agora tem uma recomendação geral, assim, que sirva para o Brasil inteiro, para todas as regiões do país, ou esse negócio de manejo de pastagem não é, enfim, uma receita de bolo e cada um tem que ter a sua própria? Não, as recomendações elas são gerais, tem os limites estabelecidos de altura e de manejo. Claro que o produtor ele tem que adaptar isso à sua realidade, mas ele não pode ficar muito longe daquilo que é recomendado, porque essas recomendações de altura de entrada e de saída, elas são feitas com base em muitos estudos, então geralmente é o número que vai dar o melhor resultado para ele. Então ele pode ter uma leve adaptação, uns 20% a mais ou a menos, mas não muito mais do que isso. Você falou em baixar esse pasto, né? Como é que Isso. você faz isso? Com roçada? Você pode fazer com gado, desde que você tenha um material forrageiro que tenha um mínimo de qualidade. Você não pode baixar com gado a ponto de penalizar o ganho com ele. Se a qualidade for muito baixa do que tem aí, só colmo ou material morto, então você ideal você fazer uso de uma roçada para não penalizar tanto o gado. Agora, como é que você faz para saber certinho, Robson, qual é a altura de entrada, por exemplo, dos animais e, muito importante também, a altura de saída, né? Isso. Esses testes eles são feitos nos institutos de pesquisas e nas universidades, eles são bastante conhecidos, geralmente as empresas que comercializam sementes já passam essas informações para os clientes. E a altura ela é um pouco variável, mas como recomendação geral, a gente diz que 50% da altura de entrada é a altura de saída. Então, é uma lista muito extensa, então é melhor ele verificar forrageira por forrageira qual que é a recomendação da altura de entrada. Quer dizer, vai variar aí, evidentemente, de acordo com aquela forrageira que ele está usando. Isso. Né? Por exemplo, as braquiárias em torno de uns 30 centímetros, mais ou menos. Agora, o que vai acontecer, Robson? O que pode acontecer se, por exemplo, a gente errar? Ou na hora da entrada, na altura da entrada, ou na hora da saída? Na verdade, a gente tem que buscar fazer um planejamento para não errar. Se você for errar, erra na altura de saída. A altura de entrada é muito importante porque se você passar muito, você já vai ter um material de baixa qualidade. Então, mesmo assim, tendo erro, daí você tem que fazer uma roçada ou então você vai penalizar um pouco o gado. Ele vai baixar, mas vai ganhar um pouco menos de peso porque o material tem baixa qualidade. Agora, Robson, uma coisa muito importante é que essa hora de mudança de estação, quando vem as primeiras chuvas, né? É a hora preferida das pragas e das invasoras, né? Para entrar na pastagem e começar a fazer estrago aí, provocar prejuízo futuro para o pecuarista, né? Como é que o fazendeiro pode se defender disso aí, das pragas e das invasoras de pastagem? O ideal é ele ter um pasto bastante nutrido e preparado para isso. Então, uma recomendação bastante boa que a gente pode dar é de fazer uma adubação de pastagem nesse momento. Você vai dar muita força para a forrageira, então ela vai ficar nutrida e ela vai cobrir o solo bem e vai impedir a entrada de aparecimento de daninhas na sua área. Então, manter o pasto bem nutrido é uma boa recomendação que a gente pode dar. Basicamente, como é que a gente deve fazer essa adubação da pastagem, Robson? A adubação... Os adubos de base, fósforo, potássio, a calagem mesmo, todas elas devem ser feitas com base na interpretação da análise de solo. A adubação potássica, a gente tem que parcelar ela, no máximo uns 50 quilos. 50 quilos é um número bom para você não ter tantas perdas assim, e parcelar ela ao longo do seu pastejo. Então, o ideal, após cada pastejo, você entra fazendo essa adubação para você ter uma distribuição mais uniforme da sua produção ao longo do período das águas. Agora, Robson, muitas vezes acontece aí por esses mundões aí do sertão brasileiro, né? Que o pecuarista espera cair a primeira chuva, aí o capim rebrota, e aí é só jogar o boi em cima. Tá certo isso, não? Não, esse é um momento muito crítico, que muitas vezes o pasto ele é degradado nesse momento, porque a forrageira ela estava só esperando esse momento para mobilizar as suas reservas e começar a produzir. Se o pecuarista ele começa a baixar muito, maneiras sucessivas, ele vai acabar esgotando a planta. Então, isso aí pode acabar prejudicando a planta. Então, muito importante ele manter novamente aí o controle da altura de entrada e principalmente a altura de saída nesse momento que é mais crítico. Bom, Robson, a gente está conversando até agora a respeito de uma situação que a gente está supondo que seja normal, não é? E se esse pasto que a gente vai começar a trabalhar já está degradado, o que nós vamos fazer?
Primeiro tem que fazer um diagnóstico para ver se realmente o pasto está degradado, se tem que fazer se a gente consegue fazer uma recuperação das pastagens ou se a gente vai ter que fazer uma reforma mesmo. Então, contar o número de plantas que tem ali, se não tiver aí pelo menos umas 4, 5 plantas, no mínimo umas 3 plantas, você vai ter bastante problema para conseguir ter uma pastagem produtiva. Então, fazer um diagnóstico e daí, se por acaso tiver condições de fazer uma reforma, se tiver planta suficiente, aí adubar e controlar daninhas, senão você vai ter que fazer uma reforma mesmo. Um novo pasto, fazer um novo pasto desde o começo. Basicamente, qual é a conta que o pecuarista tem que fazer para resolver se ele vai ou não vai fazer uma reforma do pasto? Número de plantas, para ver se tem condição ou não. Acho que é a recomendação mais importante que ele tem que fazer. Se tiver ali muito poucas plantas, 1 ou 2 plantas, não tem como ele recuperar esse pasto. Aí ele vai ter que fazer uma reforma mesmo. E também tem o potencial produtivo, né? Se você não tem um pasto bom, não vai adiantar ser pôr gado em cima. O pasto é a base, né? Às vezes o pecuarista ele olha muito para o animal, para a genética, que é importante, mas se não tiver alimento, nenhuma genética responde. Não adianta, né? Robson, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu muito interessante, tem mais coisa para a gente conversar aí. Vamos fazer o seguinte, assim, na medida em que for evoluindo o calendário, né? Sim. E conforme também for mudando a precisão de manejo, a gente vai conversando, você volta aqui para a gente cruzar mais um pouco. Né? Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, então, Robson. Até a próxima. Boa noite. Bom, e hoje a nossa Praça Boiadeira está de novo embicada na descida da Ribanceira e daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai explicar qual é a razão verdadeira do que está acontecendo no nosso mercado do boi gordo. A gente volta já, aguarde. A gordura entremeada e o marmoreio não são mais uma característica exclusiva do gado taurino de origem europeia. Por conta do trabalho de seleção e melhoramento genético desenvolvido por criadores brasileiros, o Nelore, que é disparado a raça mais importante do rebanho de corte nacional, também está produzindo uma carne como essa, com a mesma qualidade. Este foi o assunto da entrevista que o repórter Tobias Ferraz fez com a zootecnista Cristiane Rabaioli, diretora da Estância Celeiro. A conversa inteira o amigo vai apreciar no programa Integrar para Crescer, do próximo domingo, dia 17, mas a gente separou um trechinho para servir de aperitivo aqui para os companheiros. Acompanhem. Ô Cris, nos últimos anos a gente vem ouvindo cada vez mais essa história de que a raça Nelore, de que o zebu, ele também dá carne com marmoreio, carne com gordura entremeada, que a gente vê bem no contrafilé, né? Isso até então era um privilégio das raças europeias, principalmente do Angus, do Hereford, do Braford, né? E a gente tem visto cada vez mais linhagens de Nelore com essa carne com marmoreio. É interessante isso? É interessante buscar e multiplicar esse Nelore, sendo que essa carne já tem nas outras raças? Então, Tobias, eu acho assim que a gente tem que ter muita cautela, né, em falar sobre isso. Eu vou te falar a minha opinião particular e a opinião de quem viu já resultados práticos em relação ao marmoreio no Nelore. Eu acredito que é mais um nicho de mercado que nós vamos ter para explorar, nós que fazemos carne de qualidade. Mas também eu não acredito nem nisso e nem em qualquer outro tipo de raça como salvação da lavoura de ninguém. Eu acho que tudo é um conjunto, tá? Nós que estamos na indústria, o que a gente busca? A gente busca alternativas para que a gente possa oferecer um produto para o consumidor que tenha uma qualidade diferente do que hoje a gente enxerga no mercado. Eu acredito que é um caminho, né? É uma nova vertente que está surgindo por aí. Ela existe e ela é possível. Cumprindo o planejamento feito e já pegando o eito para levar a boiada para fazer a negociada, a gente faz a última conferência para ter bem ciência do preço que está sendo falado para o tipo de gado que por nós será apresentado ao mercado. E dando seguimento no raciocínio e no entendimento que a gente já tinha deixado começado na abrideira desta nossa função noticiarista e novidadeira, a pregação baixista do povo que quer espalhar confusão no mercado continua aumentando no Brasil inteiro, mas o companheiro pecuarista fique avisado para não se deixar enganar por essa falação negativista. É verdade mesmo que o carretão está embicado na descida do Estradão, mas a verdadeira razão não é nada do que está sendo alardeado.
A questão é que a maioria dos frigoríficos do país está com escalas folgadas e com a câmara fria já cheia de carne. O problema, então, é que a freguesia sumiu e, por ter mais oferta do que demanda, o preço da mercadoria no atacado até já caiu, com a carcaça casada de macho castrado voltando para R$ 9,65 o quilo. Aí, para não deixar essa consumição virar sangria desatada, o patrão não quer mais boiada na linha e mandou o comprador voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. O resultado foi que, de acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas, sendo que o boi caiu em 7 delas e subiu em 5, enquanto a vaca teve o mesmo número de altas e de quedas, variando só as praças onde as alterações foram registradas. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a derriçada foi geral, com o macho voltando para R$ 145,50 e a fêmea para R$ 136, a prazo e livre do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, subiu tudo, com o boi indo a R$ 144,00 e a vaca a R$ 134,50. No norte mineiro, o macho caiu para R$ 141,50, mas a fêmea aumentou para R$ 134,00. No sul do estado, o boi piorou para R$ 138,00. No sul do Goiás, o macho foi derrubado para R$ 137,00 e a fêmea para R$ 127,00. No sul da Bahia, a queda do dia foi para a vaca, que sai agora a R$ 133,00. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho escorregou para R$ 4,75 o quilo vivo, ou R$ 142,50 por arroba. A fêmea desceu para R$ 4,35 o quilo, ou R$ 130,50 a arroba. No oeste gaúcho, a vaca descambou para R$ 4,15 o quilo, ou R$ 124,50 por arroba. No oeste de Santa Catarina, o macho subiu para R$ 142,50, mas a fêmea caiu para R$ 132,00, isso no prazo de 20 dias. Em Redenção do Pará, o boi foi rebaixado para R$ 131,00. Mas em Marabá aumentou tudo, com o macho indo a R$ 132,50 e a fêmea a R$ 124,00. Em Paragominas, o boi melhorou para R$ 133,00. No norte de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 133,00. No sudeste do estado, a fêmea pulou para R$ 125,00. E no sudoeste mato-grossense, o preço novo do boi agora é R$ 124,00. Para dançar o cateretê, carece de ter 8 companheiros certos, espertos e bem combinados, mais 2 violeiros afiados, pinicando 2 pininhos afinados. A inspiração vem da vida no sertão, que cada um vai buscar no fundo do coração, para fazer de cada função um retrato perfeito da nossa lida no eito e do jeito que o caboclo faz, a combinação do trabalho de todo dia com a alegria verdadeira da nossa cantoria boiadeira. O ponteiro saiu primeiro, a mula madrinha está chamando os cargueiros, a comitiva vai se formando e pegando o trieiro, e a gente já vai fazendo a retirada, deixando a companheirada avisada de que a volta do Terra Viva DBO na TV ficou marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.